Daremos início a mais uma conferência do curso de Conhecimento de Si Mesmo. Conferência número 38 do temário de fase A, o difícil caminho e o trabalho crístico. Meu nome é Pedro e sou o instrutor deste curso, responsável por passar as conferências por estas páginas. Este curso então tem o objetivo de nos ensinar as técnicas para se chegar à autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da nossa existência. E chegar a encarnar o Cristo íntimo. Então, nesta conferência, nós vamos compreender, vamos desmistificar essa questão do Cristo, porque se conhece, se cultua, se adora o Cristo estátua, e na realidade o Cristo fez um trabalho de nos mostrar o que devemos fazer e o que cada um de nós que for encarar esse trabalho, que enfrentar esse trabalho, vai passar. É o trabalho de encarnar o Cristo íntimo. Então, por isso se diz que é o difícil caminho. O caminho da cristificação. Então, como nós já vimos em conferência passada, o Cristo é uma força, é uma substância que cada um de nós, cada pessoa que queira fazer o trabalho de autorrealização íntima de ser, cada pessoa que faça o trabalho, encarnará o Cristo, encarnará essa força. Porém, é preciso fazer um trabalho real sobre si, um trabalho real sobre nós mesmos. Não é um trabalho intelectual, não é algo que se consiga lendo, não é algo que se consiga compreendendo teorias, decorando escrituras sagradas. Jamais se chegará à cristificação dessa forma. A cristificação, o trabalho de autorrealização, que é um trabalho da salvação. Para sermos claros, é o trabalho da salvação, nos salvar. Então, o Cristo é o Salvador do mundo. Porém, é o Salvador do mundo interior, do nosso mundo. O nosso Cristo íntimo é o Salvador do nosso mundo interior. O Cristo Jesus, o Mestre Jesus, é um cristificado. E o que ele fez à luz do dia, de forma de teatro, o teatro cósmico, foi demonstrar fisicamente e pessoalmente, em carne e osso, o que cada um que for fazer esse trabalho vai viver, e as etapas, os passos que cada iniciado vai passar pelas dificuldades, pelas acusações, pelas injúrias, vai passar todo aquele drama que o Cristo viveu fisicamente, assim, de forma de um teatro cósmico. Ele nos ensinou, nos mostrou tudo isso dessa forma
Então, este é o pilar, esta conferência pertence ao pilar da arte, podemos dizer, que foi feito, esse trabalho que o Cristo fez, foi um trabalho de forma teatral, uma arte, para demonstrar tudo o que um iniciado vai passar, os passos, as dificuldades, vai passar para chegar à cristificação. Então se diz que o trabalho é difícil, que o trabalho crístico, que é a cristificação, é difícil, e realmente não é fácil. É difícil porque nós temos dentro de nós os defeitos psicológicos, e é exatamente esses defeitos são a antítese do Cristo, podemos dizer, e com certeza o ego é o anticristo. Para que o Cristo nasça, é preciso eliminar o anticristo para dar lugar ao Cristo, para dar lugar ao Cristo íntimo. Por isso, então, se diz, e de fato nós percebemos, qualquer pessoa que vá enfrentar a si mesmo, e enfrentar esse trabalho, que queira fazer o trabalho, vai perceber que é difícil, porque exatamente nós precisamos lutar contra nós mesmos. Precisamos contrariar os nossos desejos. Precisamos eliminar o desejo e não ceder ao desejo e atuar conforme os defeitos querem, conforme os nossos defeitos psicológicos nos induzem e nos forçam a atuar. Assim, nós precisamos, cada um precisa lutar contra si mesmo, contra a sua forma de ser. Então, se alguém quiser fazer esse trabalho, deve deixar de ser o que é, deve mudar completamente a forma de atuar. E essa atuação não deve ser mecânica, não pode ser uma atuação, uma mudança mecânica. Será uma mudança por consequência de estar eliminando os defeitos psicológicos. Então, nós temos os defeitos dentro de nós e não percebemos e não acreditamos que temos. Se alguém nos disser que nós temos tal defeito, talvez nós fique zangado com essa pessoa. Porque nós não percebemos os nossos defeitos, nós estamos identificados com eles e acreditamos que estamos certos, que somos justos, que somos corretos. E geralmente nós criticamos as pessoas que nós convivemos, que nós muitas vezes vemos na rua uma pessoa fazendo alguma coisa, cometendo algum erro, nós criticamos. Por exemplo, no trânsito, nós podemos ver uma pessoa, um motociclista, um motorista de automóvel, cometendo uma infração, algo dirigido de forma ofensiva, talvez. E nós vamos criticar essa pessoa. Vamos criticar esse condutor. Então,
O que nós criticamos nos outros é exatamente esse o defeito que nós precisamos eliminar de nós, porque nós nos vemos espelhados, refletidos nos demais. O nosso defeito, o próprio defeito nosso, o infrator nosso, que nós temos no nosso interior, nossa psique, esse defeito, esse infrator, vê o infrator nas pessoas externas e não vê o infrator que vive dentro de nós. Então, uma boa pista é quando nós temos o impulso de criticar uma pessoa por qualquer coisa, nós nos dar um break nessa crítica e dirigir a atenção ao nosso mundo interior e não ao mundo exterior. O mundo exterior deve ser um reflexo. A mudança externa deve ser um reflexo da mudança interna. Então, nós não deveríamos criticar observar o mundo interior e o mundo exterior e criticar, e sim observar o nosso mundo interior e fazer uma autocrítica. Essa autocrítica vai permitir que nós leve a luz da consciência ao nosso interior. Que nós vamos desbravar o nosso interior através do sentido da autoobservação. Então, nós temos no nosso interior, como assim existe a lua visível, uma face da lua que é visível, também existe a face da lua invisível. E dentro de nós também nós temos uma parte da nossa psique, nós percebemos. E a outra parte, uma parte oculta da nossa psique, nós não percebemos. Então, assim, como nós vemos a lua que reflete a luz do sol, nós vemos uma face dessa luz, porém é outra face que não se vê. E assim nós também temos uma face visível da nossa psique e temos uma face invisível, imperceptível, que nós mesmos não percebemos. E a essa face oculta, essa face invisível da lua, que nós precisamos levar à luz da consciência. E isso se faz através do sentido de autoobservação. Então, nós já temos estudado, temos dito que nós temos 97% da nossa essência aprisionada nos defeitos psicológicos. E temos apenas 3% dessa essência livre. Então, esses 3% estão adormecidos. Nesses 3% está esse sentido da autoobservação. Então, colocando ativos, se nós colocar esses 3% ativos, vamos colocar a observar essa parte, essa nossa psique, essa nossa parte invisível, essa parte dessa lua oculta em nós. Então, assim nós vamos nos dividir em dois. Uma parte observa e a outra parte é o observado.
Então, esses 3% que nós temos de essência é o observador. E o observado é os 97% da nossa essência, dos defeitos psicológicos que estão enfrascando a nossa essência, que enfrascam 97% da nossa essência. Então, ao observar, ao colocar essa nossa consciência que nós temos livre, colocar a trabalhar, colocar em atividade, vamos começar a perceber os nossos erros, os nossos pecados, os nossos, talvez os mais sutis erros que nós cometemos, nós vamos começar a perceber. Então, os erros, as nossas atitudes, tudo ocorre através dos nossos centros, através do centro, começando de baixo, o centro sexual, o centro instintivo, o centro emocional, o centro intelectual e o centro motor. Então, a máquina humana funciona com esses centros. São as funções da máquina humana. E, geralmente, quem nos leva a atuar são os defeitos psicológicos, que são esses 7 pecados capitais, que atuam de forma sutil. Alguns nem tanto, outros um pouco sutil, são disfarçados. Então, o trabalho crístico se torna difícil, porque é preciso colocar em atividade essa essência. É preciso fazer um esforço muito grande, fazer um grande esforço, um super esforço, para identificar os defeitos e assim ir pedindo à nossa Mãe Divina que elimine, que mate esse defeito. Então, ao eliminar o defeito, é liberada uma chispa, uma pequena parte da nossa essência que está presa. Então, nessa essência liberada está as partículas do Cristo. Então, essas partículas vão sendo liberadas e vão dar origem ao Cristo íntimo. Então, esse Cristo íntimo, nosso Cristo íntimo, vai nascer quando alguém tiver trabalhado muito duro sobre si mesmo. Quando se trabalha sobre si, eliminando defeitos, o Cristo íntimo vai nascer no interior do iniciado. E isso não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil. Porém, é possível. É possível porque esse é o objetivo da nossa existência. Fazer esse trabalho, o trabalho de liberar a nossa essência que está presa nesses defeitos psicológicos, está presa, fracionada e presa. Então, os detalhes dos defeitos, um pensamento, por sutil que seja, é um pensamento originado por um defeito menor, porém que enfrasca uma partícula de essência. Então, ao eliminar esse defeito, ao observar o funcionalismo da máquina humana
e pedir a morte desse defeito, essa chispa, essa partícula de essência é liberada. Então, essa partícula vai se juntar às partículas que vão sendo liberadas, vai se juntar aos 3%, e isso vai dar origem ao nascimento do Cristo íntimo. E isso não é um trabalho intelectual, isso é um trabalho real. É algo que se faz cada um de nós pode fazer esse trabalho. E não é uma pessoa estranha, não é alguém de fora, não é nem mesmo um mestre, nem mesmo o próprio Cristo poderia fazer isso por nós. Então se diz que Cristo é o Salvador do mundo. Então, o Mestre Jesus é o Cristo, porém ele não salva a pessoas fora. O que salva é o Cristo íntimo de cada um de nós ao nascer no nosso interior, ao eliminar os defeitos psicológicos, e essas partículas sendo liberadas, vai nascer no nosso interior, na coluna vertebral, vai nascer então o Cristo íntimo, vai dar origem ao nascimento do Cristo íntimo. E esse Cristo íntimo que nasce no interior do homem, da pessoa que trabalha sobre si, é que vai salvar essa pessoa do mundo interior. Então, o Cristo é o Salvador do mundo, porém, o Cristo íntimo é o Salvador do mundo interior. Nosso Cristo íntimo é o Salvador do nosso mundo interior. E não é alguém externo, não é nenhum mestre, nem o próprio Mestre Jesus pode fazer esse trabalho de nos salvar. O que pode nos salvar, o que nos salva realmente é o Cristo íntimo, é o nosso Cristo íntimo, que nascerá por consequência da eliminação dos defeitos psicológicos e da liberação da essência. Então, a liberação da essência vai dar origem ao nascimento do Cristo íntimo. Então, nós vivemos em uma pequena parte de nós. Nós não temos, não vivemos plenamente em nosso interior. Nós percebemos apenas uma camadinha, algum recôncavo do nosso interior. Nós percebemos. E não percebemos o nosso mundo real. Não percebemos o que realmente somos. A nossa atenção está dirigida para fora. Nós dirigimos a atenção para fora, para o mundo exterior. E criticamos as pessoas, criticamos o governo, criticamos tudo, nós criticamos. A nossa atenção geralmente é dirigida ao mundo exterior, às pessoas fora, ao sistema, a coisas externas. E o correto, então, é dirigir essa atenção ao nosso mundo interior. Observar o que está acontecendo no nosso mundo interior. E, assim, fazer mudanças. Porque nós podemos fazer mudança no nosso mundo interior
se nós dirigimos a atenção a esse nosso mundo interior. Então isso se diz levar a luz ao mundo interior, levar a luz da consciência a esse nosso mundo interior, para perceber, para ver, para constatar os nossos erros, e a causa dos nossos erros nós vamos conseguir identificar e vamos poder eliminar, nos arrepender de ter esse defeito, perceber que há um defeito, aceitar que há um defeito e nos auto-julgar, nos auto-condenar, condenar esse defeito à morte. Então, se nós percebemos esse defeito, nós devemos pedir à nossa Mãe Divina que desintegre esse defeito. Se nós estivermos realmente arrependidos de ter esse defeito, percebemos que é um defeito, nos arrependemos, nós estamos aptos para pedir a morte, que então a Mãe Divina vai eliminar, porque a Mãe Divina só pode eliminar defeito compreendido, um defeito que nós descobrimos e compreendemos que é um defeito. Então, se nós compreendemos, nós devemos pedir à nossa Mãe Divina: Mãe Divina, elimine esse defeito, mate esse defeito. Isso pode ser feito silenciosamente, não é necessário verbalizar. Podemos fazer esse trabalho silenciosamente no nosso dia a dia, na convivência com outras pessoas, no nosso trabalho, no nosso lazer, andando, caminhando, enfim, onde estivermos, nós podemos estar dirigindo a atenção ao nosso mundo interior e não ao mundo exterior, não às coisas, não às pessoas, aos erros das pessoas que podem existir. Porém, nós não vamos conseguir modificar a pessoa. Porém, nós conseguiremos modificar o nosso interior, fazer uma revolução no nosso interior, através desse trabalho. Então, este trabalho é um trabalho real, não é um trabalho intelectual, não é um trabalho que se faça lendo, cantando, sei lá, fazendo qualquer coisa, senão um trabalho real. É um trabalho verdadeiro, um trabalho que se faz sobre si. Então, é conhecer a si mesmo. Está escrito no templo de Delfos, na Grécia, diz Noce te ipsum. Então, essa frase está em latim e quer dizer: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, nós acreditamos que conhecemos as pessoas, porém nós não nos conhecemos a nós mesmos. Então, portanto, nós não conhecemos as outras pessoas. Assim que esse trabalho é um trabalho real, é um trabalho objetivo, um trabalho verdadeiro, um trabalho de encarnar o Cristo. E o Cristo só vai encarnar, só vai nascer dentro de nós quando se tenha eliminado muitos defeitos. Então, o Cristo vai nascer no coração do homem. Então, por isso se diz que
lá o próprio Cristo disse que o Filho do Homem, ele disse, o Filho do Homem passará padecerá perante os, será crucificado. Então é o Filho do Homem. Isso lá foi um teatro, e esse trabalho, aquela pessoa, o iniciado que for fazer esse trabalho, vai viver no seu mundo interior esse drama cósmico. Então, o Cristo vai nascer em uma etapa onde, quando o iniciado tenha trabalhado muito, o Cristo vai nascer, e nasce para fazer o trabalho de expulsar os mercadores do templo. Quando o Mestre Jesus entrou em Jerusalém, montado numa mula, um burro, ele foi expulsar os mercadores do templo. Então, quando o Cristo nasce no interior do iniciado, ele vai expulsar os mercadores do templo. Porém, do templo, do nosso templo, o Cristo íntimo vai nascer no interior do homem e vai expulsar os mercadores, que são os defeitos psicológicos, que comercializam, que só pensam em dinheiro, em comércio, em lucro, e comercializam até mesmo com os ensinamentos, até mesmo com a palavra, como se diz. Se comercializa, se vende o ensinamento. Então, o Cristo íntimo vai nascer no coração do homem para expulsar do templo, que o nosso corpo é um templo. Ele vai expulsar desse templo os mercadores. Os mercadores são os defeitos psicológicos. Então, quando o Cristo nasce no interior do homem, no coração do homem, ele começa a eliminar de fato os defeitos. Todos os defeitos serão eliminados, porque o Cristo tem força, tem poder. Esse Cristo íntimo tem o poder e vai eliminar do interior do iniciado todos os defeitos, vai expulsar os mercadores do templo. Então isso acontece quando o iniciado tenha criado o corpo físico, o corpo vital, o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. Então, quando cria o corpo causal de fogo, que é o trabalho da primeira montanha, o Cristo já nasceu. Porém, esse Cristo não está encarnado, não encarnou no homem ainda, porque a pessoa não é homem verdadeiro. Ele só é homem verdadeiro quando cria o corpo causal de fogo. Então, o Cristo vai encarnar, vai assumir o comando, vai assumir todas as funções do corpo físico do homem, vai assumir as funções mentais, motoras, instintivas, emocionais e sexuais. Tudo vai estar sob o comando do Cristo. Então, o Cristo íntimo encarna, assume a máquina humana, assume esse templo e vai comandar. Ele vai comandar esse templo e vai dar continuidade ao trabalho de eliminar todos os defeitos psicológicos. Vai eliminar então
todos os erros causas. Será o Cristo íntimo de cada um de nós que vai eliminar os defeitos mais brutos. Só podem ser eliminados pelo Cristo íntimo. Então, um trabalho que se faz é para encarnar o Cristo. E o Cristo encarnado vai terminar esse trabalho, que é um trabalho duro, que é um trabalho mais difícil, que só o Cristo poderá fazer. Então, o trabalho de encarnar o Cristo se torna difícil justamente porque os defeitos psicológicos são fortes. Os desejos, nós cedemos facilmente aos desejos. Então nós temos que negar a nós mesmos, negar a si mesmo, como o próprio Cristo ensinou. O Cristo ensinou que negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz, que é trabalhar com o sexo sabiamente, e segui-lo, e é entregar esse ensinamento, ensinar outras pessoas o caminho de como liberar-se, de como encarnar o Cristo. Então, esse trabalho realmente é difícil, mas é possível. Então, o Cristo um iniciado vive no mundo físico, as coisas, está sujeito a tudo que o Cristo foi exposto lá em Jerusalém, criticado, injuriado, condenado e injustiçado. Tudo isso o iniciado vai viver isso intimamente e também externamente. Ele vai ser perseguido. Alguém que desperta a consciência é perseguido por as forças contrárias, que não querem que a pessoa se libere, não querem que a pessoa se salve e também não querem que ensine outros a salvação, o real caminho da salvação. Então o iniciado é perseguido fisicamente, é perseguido, assim como o próprio Mestre Jesus foi perseguido e foi morto na cruz, foi condenado e morto na cruz. Então, o que nós temos que fazer é lutar contra nós mesmos, lutar contra os nossos desejos, não ceder aos desejos. O desejo deve aparecer, porque o nosso Lúcifer interior, o nosso treinador psicológico, nos põe à tentação para nos provar, porque nós só podemos demonstrar que não vamos cair na tentação se a tentação for real. Se nós não tivermos a oportunidade de errar, o acerto não terá méritos. Então, a tentação é preciso que haja, porém, nós devemos triunfar diante da tentação e não cair em tentação. A tentação é fogo e o triunfo sobre a tentação é luz. Então, não é que nós não devamos ser tentados. Nós precisamos ser tentados para provar que
não queremos agir de acordo com o defeito psicológico, de acordo com o ego. Devemos negar o desejo do ego e ceder ao Cristo, optar pelo Cristo. Então chega uma altura do trabalho de crucificação, quando o Cristo, para encarnar o Cristo, é preciso decidir, é preciso que o iniciado decida pelo caminho direto, que é o caminho que leva à autorrealização íntima do ser. E existe o outro caminho, que é o caminho do Nirvana, que não leva à autorrealização íntima do ser. É o caminho da aspiral. É o caminho que leva à traição do próprio Cristo. Então, o iniciado deve escolher o caminho direto, que é o caminho da crucificação, o caminho que leva à autorrealização íntima do ser. Então, tem muitas coisas, muitas oportunidades que surgirão e que parecem boas, porém não levam à crucificação, não levam ao caminho direto. São coisas aparentemente boas que levam o iniciado a sair do caminho, a desviar do caminho. Facilmente pode desviar. Então, o iniciado deve aprender a viver perigosamente. É preciso que ele opte pelo caminho do bem. E se existisse apenas o caminho do bem, não teria nenhum esforço, nenhum mérito para seguir por esse caminho, porque só existiria esse. Porém, se nos aparece duas coisas para fazer entre o mal e o bem, e nós optamos pelo bem, nós temos méritos, porque poderíamos optar pelo mal, mas optamos pelo bem. Então, temos méritos. Isso, então, para nós entender que a tentação deve existir. Nós devemos estar expostos à tentação, porém não devemos cair na tentação. Devemos optar por negar o desejo e seguir o caminho do Cristo, que é eliminar o defeito, para que o Cristo nasça no interior do iniciado. Então, estas questões são muito profundas, estas compreensões são muito profundas. Nós temos muito que aprender se nós captar essa simbologia, e vamos compreender muitas coisas. Que não é adorar o Cristo estátua, não é render culto ao Cristo, a pessoa, a figura do Cristo, e sim ao Cristo íntimo, porque o que ele fez, o Cristo, o Mestre Jesus fez, foi nos mostrar como devemos fazer. E então não basta nós adorá-lo externamente. Nós precisamos adorar o nosso Cristo íntimo. Precisamos permitir que o Cristo íntimo nasça no nosso interior. E para que isso aconteça, é preciso negar a si mesmo, negar os desejos. E assim o Cristo nasce e se desenvolve conforme
o iniciado vá trabalhando, conforme o iniciado lute contra os desejos. Então, este tema nos desmistifica muitas coisas. A nossa compreensão, se nós refletirmos, nós vamos chegar a compreensão muito profunda sobre estes assuntos, sobre todos os assuntos aqui tratados. Então, nós somos gratos a todos que assistem, que nos ouvem e compartilham com pessoas conhecidas, com familiares, estas conferências. Pessoas que se identificaram, que se identificam com este ensinamento, devem então compartilhar com outras pessoas, com os amigos, familiares, enfim. E nós sempre gostamos de deixar aqui o nosso número WhatsApp e Telegram. Nós temos na descrição deste vídeo um link que leva a um grupo no WhatsApp. E então o nosso número, para que alguém quiser nos escrever, é mais 55, que é o Brasil, 62 a região, 91 92 93 55. Então o nosso contato WhatsApp e Telegram é 55 o Brasil, 62 a região, 91 92 93 55. Muito obrigado a todos e até a próxima.